Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy nosotros vamos a ver los pronombres interrogativos. ¿Para qué sirven y cómo son utilizados dentro de una oración, de una frase ou de um texto? Ok? Então, gente, na nossa aula de hoje nós vamos ver os pronomes interrogativos na língua espanhola. Quais são e como se utilizam, tá? Então, nós vamos ver vários exemplos de utilização desses pronomes interrogativos, ok? Então, vamos para a introdução. Los pronombres interrogativos que, quién y cuál equivalen a un sustantivo que se refiere a una persona, un animal, una cosa y cuya identidad se desconoce y se quiere determinar o delimitar. ¿Ok? Los pronombres interrogativos se emplean en las oraciones interrogativas directas e indirectas y se escriben siempre con tilde para diferenciar de los relativos que, el, cuál y quién. Recuerden, acentuados son pronombres interrogativos y sin acento son los relativos que, el, cuál y quién, ¿ok? En este apartado aprenderás a utilizar correctamente los pronombres interrogativos que, cuál y quién, que poseen formas relativas correspondientes. En la sección de ejercicios también puedes practicar lo que has aprendido, ¿ok? Então vamos para o português? Os pronomes interrogativos da língua espanhola que, quién e qual equivalem a um substantivo, tá? Que ele faz referência a uma pessoa, um animal ou uma coisa cuja identidade é desconhecida e quer se delimitar, ok? Ou quer se determinar. Então, os pronomes interrogativos, tá? Eles vão ser empregados, vão ser utilizados nas orações interrogativas diretas ou indiretas e se escrevem sempre com acento agudo para diferenciar dos relativos, que os relativos também são iguais, que, qual e quién, porém não são acentuados. O que vai diferenciar o pronome interrogativo do relativo vão ser os acentos e a acentuação, ok? Então, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos um exemplo. ¿Quién es esa chica? ¿Qué hace? ¿En qué piensa? ¿Cuál es la lengua oficial de su país? Então, aqui vocês podem ver que os pronomes interrogativos utilizados nessas perguntas estão todos acentuados, ok? Vamos para o próximo slide? ¿Quién, qué y cuál? Los pronombres interrogativos quién, qué y cuál permiten identificar un elemento, ya sea de manera absoluta o delimitando su identidad a partir de una selección de elementos del mismo tipo. Se comportan de manera diferente e cumprem funções distintas. Vamos para o português? Então, os pronomes interrogativos quién, qué e qual, né, permitem identificar um elemento. O que nós falamos no slide retrasado. Uma pessoa, um animal ou uma coisa, tá? Já seja de maneira absoluta, né? E determinando a sua identidade a partir de uma seleção de elementos do mesmo tipo. E eles vão se comportar de maneira diferente a partir do momento que cumprem funções diferentes. Aqui nós temos uma tabela, ok? Por exemplo, nós temos a função de sujeito, função de complemento direto e função de complemento indireto. Por exemplo, quando a função é sujeito, né? Quando se trata de pessoa, nós vamos utilizar o quê? Quién e quiénes. Quando se trata da função complemento direto, nós vamos utilizar a quién, a quiénes. E quando é de complemento indireto, a quién e a quiénes também, tá bom? Então, quando se trata de objeto, né, o sujeito, né, a função é sujeito, mas se trata de um objeto, qual que nós vamos utilizar? Que, qual e quais.
Do mesmo jeito, nós vamos para o complemento direto, que nós vamos utilizar que, qual e quais também. Quando se trata de complemento indireto, né, e o nosso sujeito, né, é um objeto, vamos lá, nós vamos utilizar a que, a qual e a quais, ok? Lembrando que vocês podem estar acessando a plataforma para ver esse slide direitinho, né? E vocês possam ter acesso a essa tabela, que ela é muito importante, ela é super simplificada e ela vai direcionar vocês exatamente aquilo que vocês precisam compreender, ok? Vamos lá. Quien solo puede usarse para referirse a personas. Puede emplearse en singular, quien, o en plural, quienes, para identificar una o varias personas respectivamente. Ejemplo, ¿quién es esa chica? ¿Quiénes son essas chicas? Então, vamos para o português. Quem, tá? Só vai poder ser utilizado para se referir a pessoas, ok? Né? Pode ser utilizado singular para uma pessoa e plural para várias pessoas. Como, por exemplo, ¿quién es esa chica? Quem é aquela menina, aquela garota, aquela moça? ¿Quiénes son esas chicas? Quem são essas meninas? Ok? Então, vamos para o próximo slide. Que es invariable. Es decir, no distingue gênero ni número. Isso é muito importante, gente. Que é invariável. Isso quer dizer que não distingue gênero nem número. Quando falamos de gênero na gramática, nós temos 3: masculino, feminino e neutro. E quando falamos em número, não é 1, 2, 3, nem primeiro, segundo e terceiro. Estamos falando em quantidade, lembre. Gramática, quando se fala número dentro da gramática, se refere à quantidade. 1, 2 ou mais. Nós separamos em singular e plural. Simples, número dentro da gramática, singular e plural, ok? Exemplo, ¿qué hace ella? ¿En qué piensa ella? Ok? ¿Qué? ¿Cuál puede usarse en singular o en plural? Ok? En una oración interrogativa permite identificar un elemento o persona, animal o cosa, entre otros de su misma clase, ou seja, qual, tá? Pode ser utilizado no singular e no plural, dentro de uma oração interrogativa e permite identificar um elemento, ou seja, pessoa, animal ou coisa, entre outros dentro da sua mesma classe, ok? Exemplo, ¿cuál es la lengua oficial de su país? ¿Cuál prefieres? Ok? Vamos para o próximo slide. Que ou qual? Isso aqui nós já trouxemos no slide passado. Isso aqui serve para reforço. Que ou qual? Los pronombres que y cual a menudo resultan confusos para los estudiantes de español como lengua extranjera. Para emplearlos correctamente hay que prestar atención a la estructura de la oración, pues no son intercambiables. Vamos para o português. Que e o qual, dentro da língua espanhola, tá? Dos pronomes interrogativos. Os pronomes que e qual, frequentemente, são muito confusos, né, para quem estuda espanhol. Porque para empregar eles corretamente, para utilizar corretamente, você tem que prestar bastante atenção à estrutura da oração, pois eles não são, um não substitui o outro, tá? Que e qual são diferentes, um não substitui o outro, tá? Por exemplo, nas características gerais, o pronome que identifica um elemento, enquanto o pronome qual, né, delimita um elemento, ok? Uma coisa é identificar e outra coisa é delimitar, ok? Qual que é a formação, né, para utilizar ambos? Que, no caso do que,
né? Que mais substantivo mais o verbo. Por exemplo, que ves? Ok? O que você está vendo? Aqui. Aqui nós temos também várias outras formações, como por exemplo, qual mais verbo más substantivo. El pronombre cual también pregunta por un conjunto de elementos sin delimitar, uma película dentre outras películas. Então, o pronome qual também, né, faz uma pergunta por um conjunto de elementos sem delimitar, ok? Então, nós vamos ter o exemplo aqui. Qual é tu película favorita? Ó, dentro da oração, qual é tu película favorita? Qual é o teu filme favorito? Não está simplesmente perguntando qualquer filme. Ele está perguntando, dentre todos os filmes que você já assistiu, qual é o seu favorito? Ou seja, ele vai delimitar todos os filmes que você já viu a somente um, ok? Essa é a função de delimitar, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui qual, mais verbo, mais seleção de elementos, ok? Então, nós temos aqui, qual prefieres, esta película ou esta outra? Quando você vai selecionar, lembre, primeiro foi delimitar, tirar um só de um grupo amplo. Aqui ele vai delimitar, ou seja, você vai ter uma escolha. Ó, qual prefieres, esta película ou esta outra? Qual você prefere? Este filme ou este outro filme? Então, aí vai estar delimitando, tá? Aliás, selecionando. A primeira é delimitar e a segunda é selecionar, tá? Agora, nós vamos para os exercícios. Ou seja, agora nós vamos praticar um pouquinho, pôr em prática tudo que nós já vimos nos slides anteriores, tá? Elige el pronombre interrogativo adecuado. De estos tres vestidos, ¿te gusta más? ¿Qué? ¿Cuál o cuáles? ¿Es este cuaderno? ¿Con quién? ¿A quién? ¿De quién? Lembrando que as orações aqui, elas não estão completas. Vocês vão ter que colocar aí, localizar o pronome interrogativo que corresponde e achar onde ele se encaixa dentro da oração, tá? E aí, nós temos também, na segunda parte, tá? Velázquez pintou las meninas, ok? Isso quer dizer que nós temos aí uma oração. Formule as perguntas acerca da parte sublinhada da oração, ok? Então, aí vocês vão formular questões, né? Ou questionamentos a partir da parte sublinhada. Então, aqui nós temos a correção, tá bom? Não vou ler a correção para que vocês possam fazer isso em casa e com mais tempo. Então, gente, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.